Fala, galerinha do 7º ano. Vamos para mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Hoje com o tema escravizado e resistência. Vamos falar novamente do processo de escravização no Brasil, agora de uma forma diferente. Então, vamos entender quais eram os objetivos que levaram estes escravizados, os seres humanos que foram escravizados pelos portugueses no Brasil, a oferecer resistência a este sistema. Isto é muito importante porque temos a imagem mais comum na nossa cabeça desde que estudamos escravização, que o escravizado aceitava este sistema de forma passiva ou não tinha forças para exercer uma resistência. Isto não é verdade. Nós já estudamos a escravização no Brasil aqui, desde o início, desde o tráfico negreiro, a chegada desses escravizados no Brasil, ao sistema imposto de forma violenta e desumana que gerava mortes nesses escravizados, que gerava muita dor, que era algo que a gente pode considerar aviltante à condição do ser humano. Mas também existia um processo de resistência deste ser humano que foi escravizado contra a sua vontade para com este sistema. Então, sempre que pensarmos em escravização no Brasil, lembrem-se que as pessoas escravizadas ofereciam resistência de diversas formas, não apenas uma, mas diversas formas. As fugas eram uma forma de resistência. Os boicotes eram uma forma de resistência. Os assassinatos dos senhores eram uma forma de resistência. A negociação também era uma forma de resistência. E a própria violência contra si era uma forma de resistência. Portanto, qualquer ação deste escravizado que iria contra o sistema de escravização era resistência. A nossa sociedade, ela é formada também pela cultura dos povos que foram escravizados no Brasil. Então, a resistência destes escravizados a este sistema fazem parte da formação da nossa sociedade. A fuga, a forma de resistência mais comum. Se você se imaginar como um escravizado vivendo no Brasil colônia, a fuga vai estar sempre no seu pensamento. Primeiro, porque você não vai aceitar este sistema que te impõe um trabalho forçado, violento, que te tira da sua terra natal, que te separa da sua família. Então, o seu desejo é voltar para a sua família. A fuga é um dos objetivos destes escravizados. Por isso, ela era tão comum. O destino mais comum aqui, porque seria muito difícil que este escravizado conseguisse retornar à sua terra natal. Eles passariam a viver em comunidades que chamamos de quilombolas. Essas comunidades, comandadas por ex-escravizados, pessoas que fugiram do sistema, se escondiam no meio das matas, geralmente próximo às fazendas de onde eles fugiam, porque eles tentavam buscar seus amigos, tentavam buscar os familiares que porventura lhe deixaram. E então, comunidades clandestinas começaram a surgir próximos aos grandes engenhos e eram chamadas de comunidades quilombolas. Algumas cresceram muito, algumas resistiram mais que as outras e a mais famosa é o Quilombo dos Palmares. Aqui em Minas Gerais nós temos inúmeras comunidades quilombolas. Aqui em Belo Horizonte, próximo a BH, nós temos comunidades de origem quilombolas. Então, essas comunidades estão muito mais próximos da nossa realidade que nós imaginamos. Várias sociedades ao entorno da grande BH, por exemplo, são de origem quilombola. Voltando a falar de Palmares, que é o maior exemplo de comunidade de resistência quilombola que o sistema de escravização no Brasil nos permitiu, nós temos que lembrar que ficava no atual estado de Alagoas. Não se chamava estado de Alagoas na época, mas ficava naquela região, uma região conhecida como Palmares.
Ela resistiu a várias expedições militares de 1629 a 1694. Então, estou falando de uma comunidade que durou décadas, que cada vez mais atraía pessoas escravizadas que fugiam deste sistema. O sucesso de Palmares passou a incomodar a coroa portuguesa. Seu primeiro líder foi Ganga Zumba. Sobre o reinado de Ganga Zumba, Palmares começou a fazer comércio com povos vizinhos. Então, não existia um desconhecimento de toda a sociedade colonial da origem de Palmares. Eles sabiam onde ficavam, só não tinham forças para detê-lo. E muitas dessas sociedades realizavam comércio com os quilombolas. Existia ali uma relação entre estes escravizados que fugiram dos seus senhores, passaram a viver como homens livres, como pessoas livres neste sistema quilombola, que realizavam comércio com cidades vizinhas. Então não existia, isso é uma lenda, que Palmares era escondido dos senhores. Eles sabiam onde eles estavam. O Ganga Zumba, percebendo que o sucesso de Palmares passou a incomodar demais o governo central, fez um acordo com o governador. Que acordo era este? Ele iria devolver os escravizados que haviam chegado a Palmares e fugindo recentemente. Isso foi considerado uma traição dos objetivos de Palmares por Zumbi, o seu sobrinho. Zumbi, o famoso Zumbi dos Palmares, derrota Ganga Zumba, mata o seu tio e assume o governo de Palmares. Sobre o governo de Zumbi, Palmares cresce militarmente. Só vai cair no ano de 1694, quando o bandeirante Domingos Jorge Velho derrota Palmares com milhares de soldados. Mas muito importante nós falarmos das duas pessoas mais famosas da história de Palmares, que é Zumbi e sua esposa, Dandara. Sempre que falamos em Palmares, a figura mais emblemática é Zumbi. Tudo bem, ele era um líder, mas o que várias pessoas desconhecem ou não querem admitir é que a maior guerreira, considerada a guerreira mais importante de Palmares, o mais valoroso combatente daquela população, era Dandara, que era considerado como uma especialista na luta, na capoeira, que oferecia grande resistência a qualquer pessoa que quisesse dominar Palmares. Dandara, ela teria cometido suicídio quando o Domingos Jorge Velho derrubou Palmares, porque estava se recusando a se tornar escravizada novamente. Então, para esta mulher, para essa grande líder, que às vezes é negligenciada pela história, ela preferiu a morte a se tornar escravizada. Palmares é o maior exemplo de resistência quilombola que o sistema de escravização do Brasil produziu. E tem que ser enaltecido sempre na história da escravização brasileira, na história da resistência a este sistema. Outra forma de resistência ao processo era o boicote. Que tipo de boicote? Os escravizados simplesmente ofereciam um dano à produção, especialmente na produção de açúcar. O que eles faziam então? Quebravam as máquinas, colocavam fogo na plantação, simplesmente cruzavam seus braços. Há registros que em engenhos de Bahia, em São Paulo, os escravizados recusaram-se a trabalhar, mesmo sofrendo castigos severos. É uma forma de resistência. Eles pleiteavam uma melhora na condição de trabalho deles, apesar de ser escravizado, apesar de ser compulsório, e recusaram-se a trabalhar enquanto estas solicitações não fossem atendidas. Logicamente, os senhores trataram com violência, trataram com castigos físicos e, mesmo assim, eles
resistiram. Então, o boicote era uma forma de resistência. Assassinar os senhores era uma forma de resistência. Dentro desse sistema de boicote, assassinar o senhor, assassinar a família era resistência. Aí é uma forma radicalizada, é uma forma, inclusive, da violência que se paga com a violência. Então, vários escravizados, nós temos um exemplo, aí saindo da história do Brasil, lá no Haiti, que a independência do Haiti foi promovida por uma rebelião de escravizados, os negros haitianos, que viviam, que era a maioria naquela sociedade, começaram a assassinar os brancos dominantes. Existia esse processo também aqui no Brasil, onde escravizados assassinavam os seus senhores, especialmente os feitores. Lembram que é feitor? Feitor é aquele trabalhador livre que toma conta do escravizado dentro do processo de trabalho. Geralmente, o castigo físico era imposto por este feitor. A violência contra os brancos, contra aqueles que exploravam o trabalho compulsório, geralmente começava com o assassinato destes feitores. Aí é uma reação violenta dos escravizados, que não tinham mais opção, não julgavam mais ter opção de ter uma forma livre de vida. Existia uma questão de vingança também? Existia. Afinal, este é um sistema onde o escravizado era geralmente punido com castigos físicos violentos. A reação de grande parte dos escravizados em devolver este castigo aos castigadores era comum. A negociação. Também existia negociação no sistema de escravização brasileiro. Que tipo de negociação, professor? O escravizado poderia, ao longo dos anos, juntar algo precioso como ouro, como uma certa quantia em valor, em espécie mesmo, porque alguns deles recebiam pagamento mínimo por algum trabalho feito, especialmente os trabalhadores escravizados nos centros urbanos, e ofereciam este valor ao seu senhor como forma de pagamento pela sua liberdade. Então, existia aí um processo de compra da sua liberdade. Era comum? Não, mas existia. Existia a negociação por lealdade. Um escravizado que sempre foi leal ao seu senhor que o escravizava, poderia pleitear que um dia fosse libertado, contando com a boa vontade deste senhor, que iria um dia dar a ele a promessa que libertaria, daria a sua carta de alforria. Tá? Uma outra forma de resistência era o suicídio. Ah, mas professor, como que um suicídio pode ser uma forma de resistência? Como que alguém tirar a própria vida vai dar a ele liberdade? Existia um processo de depressão muito grande nas pessoas escravizadas. Eles imaginavam que a única forma de se libertar realmente daquele sistema era se matando. Mas eles iriam morrer, professor. Mas na cabeça deles, no imaginário deles, finalmente estariam livres. Finalmente estariam libertos deste processo. Existia ainda um outro fator, o econômico. A vontade de dar prejuízo econômico ao senhor que o escravizou, uma vez que se matando, uma vez que tirando a própria vida, estaria dando prejuízo econômico à pessoa que o comprou, à pessoa que o escravizou. Então, este processo também radical de resistência existia em grandes engenhos. Aí nós temos que pensar na grande depressão, na grande tristeza que pairava na vida das pessoas escravizadas, que prefere se matar, que prefere acabar com a própria vida, a se tornar escravizado, a viver com uma pessoa escravizada. Uma outra forma também que existia de resistência é que mães, as escravizadas que engravidavam, preferiam cometer abortos a permitir que o seu filho nasça como escravizado.
Então, também era uma forma de resistir a este processo. Tá? Agora, algo muito importante na formação da nossa sociedade. O escravizado não é apenas aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que veio para trabalhar compulsoriamente no nosso sistema. Eles ofereceram resistência e deixaram um legado. Parte da nossa cultura, parte da nossa sociedade é pautada pela grande participação destes escravizados. Nós assimilamos a cultura deles. A formação da cultura brasileira é uma junção da cultura europeia, da cultura indígena nativa e na cultura também do escravizado. Então, a religião, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé, é de origem dos escravizados. Tá? Quando eles vieram para cá, de forma compulsória, num país extremamente católico, exercer a sua religião era algo proibido. Mas então, professor, eles aceitavam essa forma de opressão religiosa? Não. Eles conseguiram criar um sistema que juntava a tradição católica e a religião da Umbanda, a religião do Candomblé. Então, de forma clandestina, de forma escondida, os escravizados cultuavam os seus orixás, especialmente lá nos engenhos da Bahia, disfarçado de santos católicos. Aí é o que chamamos de sincretismo religioso. Vamos dar um exemplo? Eles estavam cultuando ao seu orixá Iemanjá. Chegava o senhor ou um padre, você estava cultuando o orixá? Não, é Nossa Senhora da Conceição. Hoje, um exemplo de sincretismo religioso que persiste até os dias atuais é lá na Igreja do Senhor do Bonfim, onde as duas religiões lá em Salvador oram na mesma igreja em determinado momento. Não tem como separar, especialmente nas terras onde os escravizados conseguiram impor, conseguiram permitir a sua própria cultura religiosa, separar as duas religiões. A culinária, nós hoje utilizamos de vários alimentos, de vários processos de cultura dos escravizados. O acarajé, o azeite de dendê, o vatapá, que muita gente já comeu. Eu, professor aqui, já comeu um acarajé e pediu quente, se deu mal, porque é muito apimentado, é de origem negra africana. Então, este tipo de sistema persistiu aos anos de violência e existe até hoje. A capoeira, que para nós é um estilo de dança, é um estilo de cultura, para o escravizado era luta, era resistência. Então, a capoeira, que muitas vezes foi criminalizada no Brasil, existe até hoje como forte traço da cultura do negro escravizado no Brasil. A música, o samba surgiu num terreiro de candomblé, lá no Rio de Janeiro, dos batuques, chamado Batuque dos Pretos. Essa música de origem religiosa, especialmente de instrumento de percussão, ao longo dos anos foi ganhando espaço na sociedade brasileira. Nascia o samba e suas derivações, o pagode e até mesmo o funk, todos de origem negra africana, todos de origem, com a origem lá no Batuque dos Pretos, dos escravizados que trabalharam compulsoriamente como escravizados aqui no Brasil. Então, vamos pensar nestes escravizados também como uma fonte de cultura, um legado cultural que foi deixado, que faz parte da própria formação da nossa sociedade. A aula acaba aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.